Juros sobre capital próprio. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire e hoje estamos gravando o episódio 35 com a minha fiel escudeira ao meu lado, Mi. Oi, Mi. Oi, Laís. Olá, pessoal. É uma satisfação estar com vocês em mais um episódio e hoje com um conteúdo diferente, um assunto especial. Vai ter muito conteúdo para vocês. Sim, vou falar um pouquinho do nosso convidado. Ele é contador, hoje temos um contador, e gerente tributário da IRCO Irashima, especialista em tributos diretos como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, auditoria, contabilidade e consultoria em transações societárias. Ele é Paulo Benitti. Bem-vindo! Olá, pessoal! Boa noite a todos e obrigado por me receberem aqui. O prazer é nosso. Nós que agradecemos. Show de bola. Hoje nós vamos falar sobre juros sobre capital próprio, que são uma forma de remuneração que as empresas podem dar aos acionistas. Apesar de ser uma prática no Brasil, é pouco falado, muitos não sabem como funciona. Então, assim, nosso especialista vai nos explicar. Então, já vou começar te perguntando o que são juros sobre capital próprio, como surgiu. Conte para nós. Contexto. Bom, juros sobre capital próprio nada mais é do que uma ferramenta de remuneração societária. Assim como dividendos também o são, juros sobre capital próprio, ele foi instituído com a intenção de ser uma possibilidade de remuneração para os sócios. Uhum. Agora, como ele foi instituído? Essa é uma história curiosa que eu gosto de contar. Bom, vocês são jovens, né? Assim como eu, super jovem também. Todos jovens. E talvez vocês não se lembrem ou não tenham vivido isso com tanta intensidade. Mas, na década de 80, nós vivíamos uma inflação galopante aqui no Brasil. Né? Nossos pais devem ter sofrido muito. Para comprar o arroz lá na gôndola e daqui a pouco vinha o funcionário do mercado e colocava o preço de novo do arroz maior do que o que estava de manhã. De tão gigantesca, galopante que era a inflação que nós vivíamos. E na contabilidade, o efeito dessa inflação era observado também. A desatualização dos valores registrados nos balanços era nítida. Uhum. Então, o que as empresas eram obrigadas a fazer por força das normas contábeis na época? A atualizar o balanço com os índices inflacionários da época, né? E vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o JCP? Eu vou chegar lá. Vai chegar. Eu vou chegar lá. O que acontecia era que tanto os ativos quanto o patrimônio líquido das empresas, eles deveriam sofrer atualizações para representar a realidade econômica na qual a empresa estava inserida. Uhum. Né? E aí, quando o patrimônio líquido da empresa, quando na verdade o índice de atualização do patrimônio líquido da empresa era maior que o índice de atualização do ativo da empresa, a contrapartida daquele ajuste no patrimônio, nas contas patrimoniais, quando ele descia para o resultado, ele representava uma despesa. E essa despesa era uma despesa boa para o IRPJ, né, para o imposto de renda. Era uma despesa dedutível que a gente fala. Né? Em contrapartida, quando o ativo era maior do que o patrimônio líquido, depois de adicionados os índices inflacionários, quando a receita descia para o resultado, ela não era uma receita tributável. Ela era uma receita que, na realidade, teria a sua tributação diferida conforme as normas da época. Sim. Diferido significa postergado, né? Uhum. A tributação seria postergada para um segundo momento. Então percebam que havia, na época, uma política bastante pró-contribuinte, né, com relação à atualização dos índices inflacionários do balanço, porque a despesa era boa e a receita não era tributada. Então, os empresários estavam todos felizes com a situação. Né? Só que daí na década de 90 veio o Plano Real, e o Plano Real mudou tudo.
né, da história da nossa economia. Os índices inflacionários diminuíram e até hoje, bem ou mal, né, a gente está sustentando aí, a gente está mantendo o índice inflacionário aceitável, digamos assim. Com a diminuição da inflação, perdeu-se a necessidade de atualização dos balanços, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de ajustes que afetavam muito o balanço e a demonstração daqueles números contábeis, né? Sim. Quando você perde a necessidade de atualização do balanço, você não tem mais aquela contrapartida no resultado, que era uma despesa boa e uma receita não tributável que eu comentei anteriormente. Sim. E aí, o que os empresários pensaram? Os empresários falaram, poxa vida, agora eu não tenho mais razão para investir o meu dinheiro na empresa. Porque se eu investir o dinheiro na empresa de um terceiro, de um banco, de uma instituição financeira qualquer, esses juros que eu vou pagar para o banco, quando eles descerem para o resultado, eles vão ser o quê? Dedutíveis. São despesas boas. Então, para que eu vou pegar o meu dinheiro e investir na empresa? Eu vou me alavancar, eu vou me endividar, eu vou pegar o dinheiro do banco, eu vou me financiar com capital de terceiros e vou deduzir esses juros do meu imposto de renda e da minha contribuição social. E vocês sabem que economias com empresas muito alavancadas geram efeitos nefastos para aquele país, né? As empresas não podem se endividar acima de um limite aceitável, né? Senão você tem uma série de consequências negativas. Aí o que se pensou na época? Temos que arranjar um mecanismo para incentivar o investimento através de capital próprio, né? Porque do jeito que está hoje, os empresários não têm mais aquela dedução da atualização do balanço, então eles estão buscando um outro recurso para poder diminuir a base tributável deles. O que faremos, né, para desestimular a alavancagem? Aí eles pensaram no mecanismo do juro sobre capital próprio. Porque o que é o juro sobre capital próprio? São juros que a empresa paga para os seus acionistas. E a base de cálculo desses juros são justamente o quê? As contas do patrimônio líquido. Ou seja, quanto maior o patrimônio líquido da empresa, mais juros a empresa vai poder pagar. Pelo menos em tese esse é o conceito. E o que aumenta as contas de patrimônio líquido? Investimento com capital próprio. O capital de terceiro não está no PL, o capital de terceiro está lá no passivo, você tem contrapartida no resultado, mas no patrimônio líquido você tem capital próprio dos acionistas, dos sócios, investidores. Então perceba a sagacidade aí dos economistas, né? Uhum. Eles falaram, vamos arranjar um meio que o acionista receba a remuneração da sua empresa e a base de cálculo seja o capital próprio, porque aí ele vai ter um estímulo para pegar o dinheiro do bolso e investir ao invés de se alavancar com uma instituição financeira. É basicamente isso. Muito interessante. Muito né? interessante mesmo. É bem legal. Realmente torna mais atrativo para quem quer investir. Sim, com certeza. O cara que tem dinheiro, ele encontra motivação para investir esse dinheiro ao invés de, sei lá, fazer qualquer outra coisa com ele. Procurar outros investimentos, enfim. Por causa da dedução, né? Exato. E assim, e agora o pessoal que está nos assistindo, os empresários, os empreendedores, né, devem estar assimilando a JCP, né, o juros sobre capital próprio, na verdade, com a distribuição de lucros, com o dividendo. Porque assim, o JCP, ele é pouco falado. Distribuição de lucros é muito falado, dividendos, né, são falados. Você pode explicar para o pessoal a diferença entre o JCP e os dividendos? Claro. Olha, na verdade, assim, o JCP, eu acho que ele é pouco aventado como uma possibilidade de remuneração, porque ele é voltado um pouco mais para grandes contribuintes. Sim. Em que sentido que eu digo isso para vocês? O JCP, eles são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda daquelas empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro real, né? E o lucro real é, por excelência, o regime tributário das grandes corporações, das grandes empresas. Né? Empresas menores optam pelo lucro presumido ou pelo simples nacional, né? Então, quando embora elas até possam fazer
elas podem optar por pagar o juros sobre capital próprio, porém não vai ter nenhuma dedução. Então, por isso que, Exatamente. que não é tão vantagem quanto no lucro real. Exatamente. As empresas pequenas podem optar pela tributação do lucro real e elas podem pagar juros sobre capital próprio, mesmo não sendo optantes pelo lucro real. Mas a questão é que não há vantagem alguma em você pagar juros sobre capital próprio sem ser tributado pelo lucro real. É verdade. E, inclusive, é muito interessante a gente falar isso, porque a gente fala muito aqui sobre oportunidades tributárias, planejamento tributário, né? Hoje, na verdade, tem se aumentado o número de empresas que são pequenas, mas estão optando pelo lucro real por causa do planejamento tributário, e essa é mais uma oportunidade de dedução. Sim. Perfeito. Então, só respondendo aquela primeira pergunta, por que será que pouco se fala do JCP? Eu acho que é por causa disso, entendeu? Ele tende a ser uma política econômico-tributária voltada a grandes contribuintes, então talvez pouco se fala sobre isso, apenas quem tá mais assim, apenas quem trabalha com isso, quem trabalha com tributo, com tax, né, já se deparou com isso em algum momento da vida. Sim. E desculpa, qual foi a segunda pergunta mesmo? A diferença. Diferença, boa, entre JCP e dividendos, isso. Bom, ambas são ferramentas de distribuição de recursos da empresa para os acionistas. Né? É importante a gente ter em mente isso. Os dois, trata-se de distribuição de recursos, de um para o outro. A diferença é que os dividendos eles são distribuídos na mesma medida do lucro corrente da empresa, do lucro do ano que a empresa apura, né? Sim. Já o juro sobre capital próprio, ele não é necessariamente a distribuição de lucro, mas ele é o pagamento de juros da empresa. E na prática, qual que é a diferença? A diferença é que dividendos não vão afetar nunca o resultado da companhia. Não existe despesa com dividendos. Isso não existe. O dividendo ele é tirado direto lá da conta de patrimônio líquido. Já os juros sobre capital próprio, não. Os juros sobre capital próprio, como o nome sugere, são juros. Né? Então, são despesas financeiras que a empresa reconhece no seu resultado e essas despesas elas são direcionadas ao acionista ou ao sócio. Tributariamente falando, isso é significativo, porque os juros sobre capital próprio, eles podem diminuir o imposto de renda a pagar, enquanto que os dividendos não. Né? Eu acho que os dividendos, eles são, por excelência, um mecanismo de distribuição mais convencional. Né? Mas o juros sobre capital próprio ele tem essa vantagem quando possível. Né? Porque uma empresa, por exemplo, que tem 10 mil reais de capital social, o resultado, o PL, né, o patrimônio líquido pequenininho, enxuto, talvez ela nem consiga distribuir JCP direito. Então, para ela distribui o dividendo mesmo e assim vai. Agora, um grande contribuinte, uma empresa que tem um patrimônio líquido milionário, isso pode ser um bom negócio. Sim. Um bom negócio. Justamente porque ele diminui a base do imposto de renda a pagar. Bom, sou advogada, então já quero saber aqui qual a base legal e regulatória para o pagamento da JCP no Brasil. Perfeito. A lei que instituiu o JCP lá em 1995. Nossa, eu era apenas uma criança naquela época, né? Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Então, em 1995 foi a lei 9249 de 95 que instituiu o pagamento, a existência do JCP aqui no Brasil. Mas agora em 2023, a gente já vai falar sobre isso, a regra ela sofreu uma alteração, né, através da lei 14789. Ironicamente, é muito fácil decorar o número dessa lei, porque o 14789, se você pegar aqueles tecladinhos numéricos que fica do lado do teclado, é assim, ó, 14789, é tipo um L, assim, sabe? Então, 14789 é a lei que alterou o JCP agora em 2023, uma alteração histórica, né, que nunca antes ocorreu. Nós vamos deixar aqui, tá, nos comentários não, na descrição, as duas legislações para quem tiver interesse. Boa. E pegando esse gancho aí, por qual motivo o governo resolveu alterar a legislação e as regras, né, do JCP? Olha, essa é uma pergunta muito boa. As alterações, elas estão totalmente conectadas à busca, principalmente da nova gestão, né, agora a partir de 2023, de 2024,
na busca pelo índice, pelo déficit zero, né? Pelo déficit primário zero. Então, a atual gestão, ela visa diminuir o máximo possível do déficit fiscal do governo brasileiro, né? Ao ponto dele chegar em zero e, eventualmente, até um superávit. Porque hoje nós temos um déficit multimilionário, né? Então, a ideia é reduzir efeitos ruins que o déficit traz à economia e à vida das pessoas. E qual que é um método super eficaz de você diminuir déficit fiscal de um país? Aumentando a arrecadação, né? Porque nós não podemos esquecer que a arrecadação, ao fim e ao cabo, é receita para o governo. Né? Então, a ideia, a princípio, da atual gestão era, na realidade, extinguir o juro sobre capital próprio. Acabar com o juro sobre capital próprio. Porque lembra o que eu mencionei anteriormente, o JCP são vantajosos para os empresários, para as empresas que aderem a ele. Por quê? Porque diminui o imposto de renda a recolher, diminui a base do imposto de renda. Né? Então, você extinguindo o juro sobre capital próprio da equação, você vai ter uma arrecadação maior no final das contas. Eu não me lembro de cabeça o número, mas o governo fez um cálculo de, acho que 10 bilhões de reais que eles aumentariam na arrecadação em um ano, né? Se eles tirassem a figura do JCP da jogada. Nossa, significativo. É bastante coisa. Muito significativo, porque a gente está falando diretamente de praticamente 34% incidente em cima do JCP. Exato. É 34 versus 15, né? Porque o JCP, depois a gente até vai falar sobre isso, mas o JCP... O outro lado, né? A outra ponta. A outra ponta. Tem uma outra ponta. O JCP, ele é tributável. Ele é um rendimento tributável na fonte. Quando a gente for falar sobre pessoa física, a gente pode até tocar nesse assunto, sim. que é legal, é interessante. É importante. É importante. Então, o JCP, ele é um rendimento tributável na fonte a 15%. Só que você paga 15%, em contrapartida, você deduz 34%. Né? Então você tem uma economia tributária bastante relevante aí, de 15 versus 34. É verdade. Estirar. Então, com a intenção de cancelar o JCP, extinguir o JCP no Brasil, houve uma tentativa anterior de um projeto de lei, mas agora, na atual gestão, confeccionaram o projeto de lei 4258, de 2023. Né? E nesse projeto de lei, a ideia na realidade não era necessariamente extinguir o JCP, mas sim proibir a dedutibilidade do JCP. Ou seja, aquela economia dos 34% que a gente estava falando antes, aquilo ali não existiria mais. Né? Então, se aquela é a vantagem, por que o contribuinte calcularia o JCP em primeiro lugar? Né? Então, praticamente uma extinção do JCP. Verdade. E aí, quando você vai ver a exposição de motivos do projeto de lei, e até eu já cheguei a ver algumas entrevistas do ministro Haddad falando sobre o assunto, né? Ele sempre... a ideia é a de que, por exemplo, não existem evidências científicas que comprovem que a inclusão do JCP no ordenamento jurídico brasileiro tenha, de fato, aumentado o investimento com capital próprio nas empresas. Ou seja, quem falou que esse instrumento jurídico está ajudando as empresas a receberem capital próprio? Quem disse isso? Então, é um argumento aí que existe, né? Tem um outro argumento também de que essa é uma política, talvez elitista seja um termo muito forte, mas ela é uma política que beneficia pouquíssimos brasileiros em detrimento da perda de uma arrecadação colossal. Né? Porque menos de 2% da população brasileira se beneficiou do JCP, enquanto a gente tem aí um gap de 10 bilhões de reais no orçamento por conta da instituição do JCP. Então, o questionamento que fica lá no projeto de lei é: será que é justo a gente ter algo como o JCP no Brasil? Né? Então, esses são os motivos. Né? Agora, como a Michelle mencionou, o outro lado da moeda. Né? Ou seja, há tanto juristas quanto economistas que argumentam que não. E, na realidade, essas premissas, elas não é que são falsas, mas assim, a gente tem que considerar o equilíbrio da argumentação. Porque
empresas endividadas geram efeitos nefastos para a economia, como a gente mencionou anteriormente. Né? Então, mesmo que não exista uma comprovação de um estudo científico dizendo, poxa vida, a gente sabe que é meio que uma ligação lógica entre uma coisa e outra. Né? Esse é um argumento. Além do mais, outros países, inclusive países membros da OCDE, estão aderindo ao JCP ou a instrumentos jurídicos que se assemelham a ele. Né? Então você percebe que Portugal e alguns outros países da Europa estão se valendo desse instrumento para tentar controlar um pouquinho o grau de alavancagem das empresas daqueles países, porque eles também estão enfrentando uma situação ruim de inflação, enfim, eles estão passando por uma pequena crise lá, né? Então veja que nós não somos os únicos, não se trata de uma jabuticaba, né? Se trata de um instrumento que, inclusive, já foi elogiado pela própria OCDE. É uma solução muito boa para o problema da alavancagem. E a OCDE, ela também chegou a fazer uma publicação, depois eu até posso mencionar, a gente pode deixar no link, né, na descrição da publicação, o nome dessa publicação da OCDE, recomendando a instituição de instrumentos semelhantes ao JCP para os países membros que têm percebido um grau de alavancagem muito alto nas empresas, né? Então veja que há argumentos para os dois lados, né? E eu particularmente não tomo partido, né? Porque é uma discussão que está acima, na verdade, da minha alçada, mas veja que é interessante, né? Porque não é simplesmente, não existe comprovação científica. Poxa, mas calma aí, tem outro lado. Por outro lado, poxa, será que não é mesmo uma política elitista? Menos de 2% da população recebendo benefício, enquanto a gente tem um baita de um buraco aí no orçamento por conta disso. Então, algo a se pensar, algo para o ouvinte, né, pensar tirar suas conclusões. Né? E também a gente tem reflexos, né? Toda vez que a gente mexe em algo que beneficia a empresa e a gente tira aquele benefício, a forma da empresa absorver é mexendo na precificação. E aí acaba impactando lá na ponta, lá no consumidor final. Exatamente. Então tem vários impactos. Exatamente. Então vamos deixar nossos ouvintes e telespectadores decidir, e aí você vai me trazer o lado bom. Traz para nós, além do que você já falou, sobre as principais vantagens do pagamento do JCP para as empresas e para os investidores. Perfeito. Bom, eu acho que as vantagens a gente já explicou bastante aqui, né? A vantagem ela é tributária, basicamente tributária. Por isso que se aquele projeto de lei ele fosse aprovado, o que não foi ainda, né? Ele não foi engavetado, mas ele tá lá vivo, tá ali. Né? Inclusive hoje talvez a gente deixe o episódio um pouco datado, né? Mas nós estamos em maio de 2024 e o projeto estava lá. Eu olhei hoje lá, tava bonitinho, só esperando para ser votado, né? Lá na Câmara dos Deputados. Então, com relação às vantagens, tenha em mente que as vantagens são tributárias, né? Porque você vai permitir que a remuneração de um sócio, o dinheiro que o sócio coloca no bolso, vire uma despesa para a empresa e essa despesa dedutível do imposto de renda. Né? Então, alguém pode argumentar, mas eu estou piorando o meu resultado. Mas se você for parar para pensar, o resultado, uma das funções de um resultado positivo é distribuir dinheiro para os sócios. Né? Dentre outras coisas, é claro, mas o resultado positivo, ele tem essa função que eu acho que ela é bastante ligada, né? Ela é bastante essencialmente conectada ao resultado. Um resultado positivo é dinheiro no bolso do sócio. Se você diminuir esse resultado pondo dinheiro no bolso do sócio, é só vantagem, né? Porque o sócio está recebendo lá o dinheirinho dele e, ao mesmo tempo, você tem a dedução tributária desse dinheiro que você distribuiu para o sócio. Então, é vantagem tributária única e exclusivamente. E desvantagens existem ou riscos para as empresas que optam pelo JCP ou para os investidores? Olha, desvantagem, eu acho que eu não diria que há desvantagens. O que eu acho que acontece há empresas que podem fazer isso e há empresas que não podem. Vou propor um exercício mental muito maluco aqui, mas há desvantagens em ter uma Ferrari? Não.
Ela gasta muito, chama atenção. Se você passa num buraco aí na rua, é capaz de você destruir a suspensão, porque ela é bem baixinha. Mas é uma desvantagem? Não acho que seja, né? A questão é que há pessoas que não conseguem adquirir uma Ferrari, né? E o JCP eu acho que é mais ou menos por aí. Não existe uma desvantagem intrinsecamente ligada ao juros sobre capital próprio ou ao pagamento. O que existe são empresas que não faz sentido para elas. Por exemplo, uma empresa que é optante pelo Simples Nacional. Não faz sentido pagar JCP, como a gente já mencionou, né? Sim. Ou então uma empresa cujo patrimônio líquido é bem pequenininho e os sócios não têm intenção de aumentar o patrimônio líquido. Também talvez não faça sentido, né? Sim. Então, existem contribuintes que o JCP é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta estratégica do ponto de vista de tax planning, e existem contribuintes que não, que simplesmente não faz sentido para ele. E a gente pode lembrar também o pessoal da questão de limites, né? Que às vezes o pessoal pensa, então eu vou pegar ali o valor total do meu PL e vou lançar como dedutir, como juros e deduzir. A gente tem um limite, né, Paulo? Você pode explicar para o pessoal? Perfeitamente. A gente tem um método de cálculo, né? Lembremos que o PL é a base de cálculo, né? Ele não é o valor do JCP, não. PL é a base, né? Sobre esta base, nós vamos aplicar uma taxa de juros. Afinal, o JCP é juros, né? Sim. Então a gente vai aplicar uma taxa de juros, que é a TJLP, que é o nome. TJLP é um acrônimo, né, para taxa de juros de longo prazo. Sim. Né? Então, é uma taxa parecida com a Selic, que o governo publica aí e é utilizada para alguns fins, dentre os quais o pagamento do JCP. Né? Então, sobre as contas do PL, você vai aplicar essa taxa. Então, tá aí o primeiro limite. Você não pode pegar o teu PL e distribuir tudo. Sim. Tem uma taxa que você tem que aplicar. Né? Além disso, existem outros limites que você vai aplicar também. Por exemplo, você não pode distribuir, ou melhor, o teu lucro acumulado, ele precisa ser 2 vezes maior que o teu JCP distribuído. Então, digamos que você calcula o JCP com base na TJLP e o valor seja maior que 2 vezes o teu lucro acumulado. Tá aí uma segunda barreira. Não pode. 50%, né? 50%, exatamente. Então, você trava aí já, de cara. Né? Além disso, não são todas as contas do patrimônio líquido que eu posso considerar. São algumas contas específicas. E essas contas específicas do patrimônio líquido só foram alvo de alteração, que é aquela lei 14.789 que eu mencionei lá no começo. Uhum. Essas contas foram o grande alvo da alteração da lei e a regra, eu já vou dar um spoiler aqui, né? A regra, ela enxugou bastante a base de cálculo. Uma estratégia aí do governo. Já que não conseguimos cancelar, já que não conseguimos extinguir, vamos dificultar, vamos diminuir fechar a base, fechar o cerco, exatamente. Bom, Mi, vamos deixar o Paulo tomar uma água. Comer um amendoim. Por favor, uma aguinha é bom. Respirar um pouquinho. Vamos falar sobre as nossas redes. Vamos. Pessoal, vocês que estão gostando desse conteúdo e diversos outros que a gente já tem aqui. Chegamos no episódio 36. Então, assim, tem 35. 35, ó, já tô antecipando porque tem um 36 já aqui, ó, para vocês. Então, continuem compartilhando, comentando. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos esses conteúdos e também nos siga nas nossas redes sociais. Isso mesmo. E vamos deixar as redes sociais do Paulo também, né? Paulo, Claro. por favor, deixe suas redes sociais para quem quiser achá-lo. Com certeza. Bom, pessoal, assim, minhas redes sociais não são tão badaladas, né? Eu tenho lá o meu Instagram, que é Paulo Benite. Quem quiser me seguir, fica à vontade, mas o máximo que você vai extrair de lá é foto dos meus filhos e, sei lá, meme de gatinho, sabe? Mas eu tenho o LinkedIn, né? O LinkedIn é legal, eu posto bastante coisa lá. Eu produzo alguns conteúdos lá também. Então me sigam lá, Paulo Benite, com TH no fim. Vou aproveitar também que nós estamos no LinkedIn também. Pode Sim. simplificar. Vão lá, tem vários conteúdos para vocês também. Enfim, continuem compartilhando com o máximo de pessoas para o YouTube entender
e mandar, né, irradiar aí pro... Exatamente, ele entender que o conteúdo é relevante e espalhar para o máximo de pessoas. E eu quero, inclusive, aproveitar essa pausa para contar uma novidade para vocês. Nós abrimos algumas oportunidades para para as empresas, né, que quiserem serem patrocinadoras do Pode Simplificar. A gente tem alguns requisitos, eu vou pedir até para o nosso editor deixar o telefone da nossa assessora. Então, caso você tenha interesse que a sua marca apareça aqui nos nossos episódios, né, e a gente tem mais algumas bonificações, você pode entrar em contato com a nossa assessoria. Lembrando que tem alguns critérios de validação para passar e também é por tempo limitado. Então, caso você tenha interesse, chame a nossa assessora para conversar com ela. Aproveitem essa oportunidade, vai valer a pena. Vai. Bom, vamos voltar aqui. Vamos. Paulo, estamos na época do imposto de renda. Nem me fale, eu não fiz o meu ainda. Denúncia. Fica a denúncia aí. Olha só, olha contador, não, é uma vergonha, né? Fala a verdade. Mas enfim. Acontece. Fazendo dos outros clientes primeiro. Então, entendeu? Olha, ainda se fosse cliente estava bom, mas um beijo mãe, um beijo pai. Eu não fiz do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu irmão, da minha cunhada, não fiz de ninguém ainda que eu me comprometi a fazer. Aí, hein? Tá aí. Eu espero que eles não caiam na malha por causa disso. Qual é o impacto do JCP na declaração do imposto de renda? Perfeito. Olha, o JCP ele tem uma característica bastante curiosa que eu acho que é única. Eu não consigo me lembrar de cabeça de nenhum outro rendimento que tem uma característica como essa. Sabe que quando nós somos pessoas jurídicas, geralmente, isso não é regra, tá? Mas geralmente nós recolhemos os tributos com base no regime de competência, né? Ou seja, com base no regime lá da apuração e não necessariamente do recebimento da minha receita, ok? Agora, as pessoas físicas não. As pessoas físicas elas pagam imposto de renda com base no regime de caixa, certo? Você recebeu, você pagou. Essa é a regra. Porém, o JCP ele tem uma característica interessante que é o seguinte. A legislação do JCP ela diz que quando a pessoa jurídica paga ou credita o JCP, imediatamente você deve fazer o recolhimento daquele imposto de renda retido na fonte que eu falei. E você já pode se aproveitar da dedução do JCP lá no resultado que eu comentei anteriormente. Mas veja que paga ou credita são termos diferentes. Pagar é pagar. Estamos acostumados com isso. Agora, creditar. O que a lei quer dizer com creditar? Creditar é você reconhecer uma obrigação, você reconhecer um passivo como uma pessoa jurídica, né? Então, quando a empresa paga ou reconhece a obrigação de pagar do JCP, imediatamente você deve pagar o IR-fonte e já pode tomar a dedutibilidade daquele valor. Agora, como que você, como pessoa física, faz se você não receber, mas receber apenas o direito de receber o JCP? Aí, é o seguinte, a pessoa física, ela vai ter que declarar naquele campo, naquele campo de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, sabe? Sim. Então, naquele campo especificamente, tem lá o juro sobre capital próprio, é só a pessoa clicar que ela vai encontrar dentre as opções o JCP. Então, ela vai informar lá o juro sobre capital próprio, porém, como ela ainda não recebeu, então veja, é o único rendimento que você informa na pessoa física pelo regime de competência. Porque você recebeu o direito, mas não recebeu de fato, né? Você não recebe, não houve um desembolso pecuniário da empresa, você não recebeu dinheiro. E aí, como contrapartida desse recebimento que você declara lá na ficha de rendimentos recebidos e tributados exclusivamente na fonte, você vai colocar na sua ficha de bens e direitos juros sobre capital próprio a receber. Tem lá um campo de JCP a receber. Na mesma ficha que você põe lá o carro que você tem, a casa, é onde você vai declarar o JCP. Bens e direitos, né? Porque entra como direito. Bens e direitos. É um direito que você tem a receber. Quando você receber esse direito, ele vai mudar de linha, ele vai para sua conta bancária, né? Então você vai baixar o JCP recebido e você vai colocar lá
colocar não, né? Ele vai cair na tua conta, consequentemente vai estar lá no informe de rendimento do banco. Sim. Né? Mas perceba que ele é o único rendimento que a pessoa física declara pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Eu não me lembro de outro, né? Então por isso que eu tô falando que é o único. Eu posso estar falando besteira, mas na minha memória é o único, assim. Que você declara o direito de receber aquele negócio. É verdade. E lembrando que é 15% do imposto de 15%. renda, que inclusive vai ser retido lá na fonte, né? E depois só informado lá. Exato. E esse rendimento, ele não é uma antecipação tributária, porque existem muitos rendimentos na fonte que são antecipações, né? O próprio, que o pessoal está acostumado, o desconto em folha, né? Vem lá no seu olerite, tanto de imposto de renda. Nossa, o pessoal adora, né? Ver o meu olerite assim, uma paulada de imposto de renda lá. Esse imposto de renda da folha, ele é uma antecipação tributária. Você vai declarar ele lá, e aí se você recolheu mais do que deveria, você restitui. Se você recolheu menos, você recolhe a diferença depois. O JCP não. É uma tributação exclusiva na fonte, ou seja, você não vai pagar nem mais nem menos por aquilo. Você vai pagar os 15 e acabou. E o juros sobre capital próprio, ele pode impactar o preço das ações de uma empresa? Olha, essa pergunta, ela é bastante... Eu não esperava que você fosse me perguntar isso. Quando eu estava olhando as perguntas, eu falei, poxa, essa é interessante. Eu entendo que, assim, essa é uma questão um pouco subjetiva. Eu acho que não dá para você atrelar objetivamente a evolução de preço de uma determinada ação ao pagamento ou não de juros sobre capital próprio da empresa que detém aquela ação. Correto? Eu pelo menos entendo assim. Agora, dá para você traçar alguns paralelos. Então, por exemplo, uma empresa que distribui JCP, primeiro, ela tem um patrimônio líquido alto. Sim. Né? Segundo, ela está dando lucro, porque o lucro é um pré-requisito para o pagamento do JCP. Você tem que ter lá o teu lucro anual. Você não pode distribuir JCP no prejuízo. Sim. Se tiver prejuízo acumulado no PL, você até pode. Agora, corrente não. Né? E, além disso, a empresa que paga JCP, ela tem caixa. Né? Então, esses são indicadores de saúde financeira e de boa governança da empresa. Afinal, ela está dando lucro, ela tem caixa, né? Sim, se torna mais atrativa para o investidor. Exatamente. Então, assim, uma empresa que distribui JCP, ela tende a ser uma empresa atrativa justamente por conta do nível de governança que ela aparenta ter e do fato dela ter caixa e tudo mais. Então, eu acho que talvez isso possa estar conectado de alguma forma com o preço da ação, né? Porque você pega empresas... quando você vai comprar ações na bolsa, sempre tem aquelas empresas que elas são carta marcada para quem gosta de dividendo e JCP. Né? Então, tipo, sei lá, Banco do Brasil, Vivo, são empresas que estão na bolsa, listadas, e sempre pagam, né, o JCP e um dividendo lá. Então, e você vê que são ações estáveis, né? Elas nunca caem abruptamente e tal. Então, talvez tenha alguma relação, sim. Mas eu confesso que eu não sei se é possível a gente objetivamente linkar uma coisa com a outra, mensurar, sabe? Né? Mas eu acredito que impacte. Eu também acho. E assim, há alguma diferença no recebimento do JCP para investidores nacionais, internacionais? Olha, a única diferença que existe é porque, assim, a regra, ela não faz distinção entre um e outro. Porém, se você estiver pagando para uma pessoa física ou jurídica domiciliada no paraíso fiscal, aí o imposto de renda de 15 vai para 25. Né? Então você tem essa diferença de tributação, mas é a única também. Você pode pagar JCP para um sócio no exterior. Isso não existe nenhum impeditivo. Bom, e assim, a gente falou sobre questões de alterações, né? E a gente tem a reforma tributária, né? Como que tá essa questão de previsão dos juros dentro da reforma tributária? A reforma tributária, essa que passou agora, né? Essa que a gente está discutindo, que está todo mundo em polvorosa, né? Desesperado. Detalhes. Essa reforma, ela é uma reforma voltada para os tributos indiretos. Né? Então a gente está falando aqui de PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, enfim, esses tributos sobre consumo, né? Que a gente fala. Sim. O JCP, ele está
intimamente ligado com o imposto de renda, que é o imposto de renda, ele é um tributo sobre a renda, né? Então, assim, talvez essa alteração que aconteceu agora, talvez não, né? Ela tá ligada com esse espírito disruptivo com a atual regra, né? A gente quer mudar a atual regra. Não apenas este governo, mas faz tempo que a gente discute a reforma tributária, né? Outras legislaturas também todo mundo fala, né? Então existe um espírito disruptivo no sentido de querer alterar as regras atuais, né? Então talvez a gente possa dizer, eu acho que tem alguma coisa a ver com a reforma tributária, sabe? Essa mudança. Além da questão do déficit zero, né? Que eu comentei anteriormente, eu acho que tá no o mesmo ânimos, sabe? Para uma tá valendo para outra também. Mas é importante mencionar que essa reforma, objetivamente falando, ela não faz parte, essa mudança no JCP, ela não faz parte do pacote da reforma tributária, né? A reforma tributária, novamente, a gente está falando dos tributos indiretos, dos tributos sobre o consumo. O JCP é imposto de renda. Se amanhã ou depois alterarem o imposto de renda como parte, digamos assim, reforma tributária parte 2, né? Se houver essa novela aqui no Brasil, a segunda temporada, né? Da reforma tributária, aí talvez a gente possa dizer, a gente possa pensar, poxa, acho que o JCP vai mudar aqui, acolá e tal. Muitos esperavam, né? Que o imposto de renda entrasse. Sim. Mas é difícil, né? Ter capital político para tanta mudança de uma vez. É muito difícil. Então, acho que fizeram o que deu, né? No final das contas, é isso. Bom, estamos caminhando para o final. Quer falar alguma coisa antes? Não, eu só ia complementar que era talvez até a questão do equilíbrio, né? Porque com a reforma, você precisa, tipo assim, vai diminuir de um lado, mas também vai ter alguns aumentos de outros. Então, pode ser que depois realmente tenha a parte 2 por causa desse equilíbrio aí, né? Dessa continha que vai ter que fazer aí até 2027 para esse equilíbrio. Então, acho que eles vão mexer em outras coisas. Exato. E outra coisa também, uma mudança de paradigmas tão repentina e assim, relevante do jeito que está sendo, né? Imagina se você muda também o imposto de renda. Poxa vida, os contribuintes iam ter um momento complicado, né? Para poder processar todas as mudanças. Sim, contadores também, viu? Todo mundo. Para se adequar ia ser difícil. Então, de certa forma, eu dou graças a Deus, porque não mudou o imposto de renda ainda, sabe? É verdade. Que bom que pode ser uma parte 2, né? Eu também. Uma parte 2 gratidão. Isso, a gente vai ter tempo de digerir, né? A primeira. Agora vem a fase de transição. Então... que vai ser complicado. Exato, vai ser 2 sistemas rodando simultaneamente. Exato. Vai ser bem complexo mesmo. Um problema por vez, né? Eu procuro nem pensar muito, que senão eu não durmo. Também. Deixa quieto. Deixa quando chegar lá. Deixa quando chegar, exato. Sofre quando chegar a hora, e olha lá, né? Exatamente. Bom, você tem alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes e telespectadores, empresários? Mentaliza comigo aqui. Não desista, meu amigo. O sistema tributário brasileiro, ele é confuso, ele é difícil, mas não desista. Agora, falando sério, uma mensagem que eu queria deixar é: profissionais tributários, advogados, contadores, economistas, enfim. Se você for um profissional tributário que atenda a clientes, ou mesmo que você trabalhe numa empresa de talvez grande porte, atente-se à figura do JCP e à oportunidade tributária que ela gera para os seus clientes ou para a empresa que você trabalha. Porque tende a ser algo significativo e às vezes existem contribuintes que eles não se atentam a isso, eles deixam o bonde passar. Perceba que o JCP está na berlinda, como a gente está discutindo aqui. Pode ser que amanhã ou depois essa figura deixe de existir por essas discussões que a gente mencionou anteriormente. Então aproveite enquanto ele existe ainda, sugira para o teu superior, para os gerentes que trabalham com você, ou se você tiver um cargo de liderança, tente assumir a responsabilidade de implantar o juro sobre capital próprio onde você trabalha ou para os seus clientes, porque isso gera valor e isso agrega muito no tax planning e você certamente vai ser devidamente reconhecido e recompensado por isso. Ótimo! Mensagem motivacional. Verdade. É ser diferenciado no mercado, porque como a gente falou no início, é um tema
que não é muito abordado aqui no Brasil. Pouca gente sabe. Então, olha a oportunidade, gente. Agarrem. Verdade. Exato. Bom, a gente quer te agradecer por aceitar, Eu que agradeço. participar do Pode Simplificar. A gente aprendi muito aqui, porque era um tema que eu não estava muito por dentro, então foi excelente, foi de uma forma leve, descontraída. Sim, um conteúdo muito rico, né? Muito relevante. Verdade. Obrigada Muito por bom. transmitir o seu conhecimento, o que você traz para os seus clientes. A gente valoriza muito isso. É verdade. Show de bola. Muito obrigada, viu, pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês. Conteúdo. Gente, para vocês também, continuem aí nos assistindo, nos ouvindo, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.